Olá a todos, vamos falar hoje sobre o sentido religioso da vida. Eu vou convidar a Raquel para participar dessa live comigo, como sempre a gente vai conversar. Estamos retomando, depois do recesso de julho, as nossas lives das quintas-feiras, que são sobre psicanálise, teoria e prática. O tema da religiosidade hoje é muito importante, mais do que nunca, na verdade. E como eu acho muito de vocês sabem, religiosidade não tem a ver com religião, necessariamente. Então, a gente vai falar sobre o sentido religioso da vida. Será que a vida tem um sentido religioso? E qual é o significado dessa palavra, né? O ser religioso. E qual é a relação do ser religioso com o ter uma religião? São coisas diferentes. E também vamos dar uma pequena investigadazinha sobre na questão da espiritualidade, que hoje é um termo tanto usado, né? Espiritualidade. E o tema da religiosidade é importante hoje porque, como a gente vai ver, é uma chave de compreensão da nossa vida. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, tudo bem, Adriana? Eu tenho a frase do Jung. Eu queria ler umas coisas aqui, que são citações do Jung, eu acho que do livro Psicologia Analítica. Ele diz assim: a psicologia analítica em relação à religião pode parecer uma discussão mais ou menos teórica, mas na realidade é sumamente prática. Eu queria focar nisso, é sumamente prática. Porque grande parte dos conflitos modernos, dos conflitos e problemas dos nossos pacientes, ele diz, revelam uma crise dos valores espirituais e, no sentido mais amplo, religiosos. O termo religioso é utilizado para compreender aquele impulso autêntico e irredutível do homem que o empurra, o impulsiona a encontrar uma resposta à pergunta acerca do significado e do valor espiritual de sua vida. É sempre Jung aqui, né? E ele tinha um profundo senso do religioso, mas não era um homem de religião. Aí acho que é aí que está a confusão, né? Qual é a diferença? Porque a religião é motivo de briga, né, inclusive. Ah, não, é motivo de guerra, é motivo de matança mesmo, né? A religião é um conjunto de normas, de conhecimentos, primeiro, né? É um pacote assim de conhecimentos e normas. A religião está baseada numa estrutura, numa instituição, e toda instituição se baseia em normas, né? E regras de comportamento e regras de pensamento, coisas que se podem pensar, coisas que não se podem pensar, caminhos assim cognitivos quase, e visão de si, identidade humana, identidade pessoal, lugar no mundo e sentido da coisa. Então, na religião, em qualquer religião, em qualquer movimento espiritual, inclusive no budismo, que é uma das mais leves, de uma certa forma, existe um pacote de conhecimentos prontos, né, que já existem há muito tempo. A pessoa, o que ela faz? Ela abraça, né, essa religião, ela acolhe, ela se faz portadora dos valores dessa religião, dos comportamentos, das orientações existenciais e da forma de pensar. O que acontece é com isso a gente perde bom, na minha visão, e não é só minha, Jung concordaria, Montefoschi nem se fala, a gente mata o espírito religioso, porque nos apegamos à regra, nos apegamos a uma instituição fora de nós, nos apegamos a conhecimentos já prontos, e nisso a gente se anula como indivíduo, anulamos a nossa própria conexão, mas ela vem depois formatada, né? Deus falou comigo, um monte de gente sabe que Deus fala, enfim, porque mas está tudo dentro de um formato. Enquanto que a religiosidade é uma experiência, primeiro é um sentimento de pertencimento a um todo. É o sentimento de dependência que o indivíduo tem, o indivíduozinho, de uma totalidade, que não precisa ter nome. E que não dita regras, não tem regras, não.
a religiosidade é um espírito, é um modo de ver a vida, de estar na vida. Tem nada a ver com religião. E mas requer uma liberdade de vivência. É uma Sim. experiência intrínseca, uma experiência imanente do que é o religioso. Para isso, para a pessoa poder ter isso, ela tem que estar livre de dogmas, senão ela vai achar que só pode experimentar o religioso dentro daquelas normas que ela aprendeu. E nisso ela mata a possibilidade de ter uma experiência autêntica. E viva, né? E viva. Porque eu quero dar assim, um depoimento meu, particular, que quando eu vim fazer a formação com você, eu vim de várias experiências religiosas. E eu buscava isso, né? Até que a monografia da formação foi sobre religião, que para mim assim, foi um aprendizado, meu Deus, Adriana. A tua monografia foi sobre religião, como que era? Em Freud, Jung e Montefuschi? O sentido da religião em Freud, Jung e Montefuschi, assim, para mim foi, foi uma experiência muito, muito profunda, porque eu dei de cara com coisas novas, mas novas entre aspas, porque para mim, eu tinha um questionamento de que religião era uma coisa íntima. Eu até falava para mim, mas isso é igual a roupa íntima, isso não se empresta. Eu pensava, mas eu não sabia como colocar isso. Fora eu não tinha como expressar isso. E a linguagem dos três no trabalho, né, foi muito, e assim, a tua experiência, tua orientação me trouxe muito esclarecimento. E eu lembro que eu fiquei muito emocionada quando eu escrevi a conclusão, porque para mim, isso foi um alívio para mim. Que linda. É muito bonito quando a gente, né, vê o sentido da religião mesmo, né? Assim. Porque nutre, não é? O alívio é uma liberdade e poder e é como uma renovação do espírito religioso verdadeiro, né? E isso nos dá um sentimento de pertencimento, de alívio, é um abraço. Oh. Eu me lembro, Adriana, do curso que você deu, um dos cursos de aprofundamento da formação, que você falou sobre o Deus Pan. Lembra? Sim, sim. Qual era o curso? Não lembro. Foram tantos, né? Das deusas, talvez, sei lá, um curso, enfim, eu sei. Eu sei que eu fiquei muito, assim, me chamou muito a atenção Deus Pan, né? Que você falava Pan, essa Pan, né? De pan-americano, de Pan, é essa palavra mesmo que se usa, né? De pandemia até, etc. E aí, assim, eu ficava muito empolgada com algumas coisas, porque me mexia por dentro. E aí você falava assim, você falou uma frase que eu acho que é de Jung, que quando Deus Pan morreu, ele se transforma em doença. Isso foi do Hillman. Não sei, talvez Jung tenha falado, mas esse é um típico slogan do James Hillman. Pan morreu e se transformou em doença. Por quê, né? Assim, porque morreu com o cristianismo. O cristianismo que matou Pan. Pan é uma divindade. Aqui Pan representa o divino da natureza, por exemplo, né? Eu vou ter que dar uma pausa, porque eu acho que meu cachorro fez alguma coisa errada. Ele não está conectado com o todo, mas só com os instintos dele. Pan era o deus da natureza, que foi a mais maltratada pelo cristianismo. A natureza interna, a natureza do corpo físico, a natureza como feminino, né? A natureza como todo, natureza viva, natureza pulsante, porque aí o espírito, no cristianismo, o espírito está completamente contraposto à matéria. Completamente contraposto, né? E foi se construindo assim o cristianismo. Por que então a morte vira doença? A morte dos deuses vira doença? Porque na psicologia analítica, isso começou com Jung, os complexos, assim, os deuses, eles continuam vivos, mas eles não podem falar, porque está proibido. O superego cultural da nossa cultura tem um Deus monolítico, que é um Deus só. E nele não cabe nenhum outro Deus. Apesar que o cristianismo tem, e lutaram por anos, né,
por anos para conseguir conciliar as coisas. Como é que tem um Espírito Santo, tem um Jesus Cristo, tem um Pai, quer dizer, quantos deuses tem aqui? Então, foi uma luta. Eu estudei teologia, estou falando isso porque eu estudei na faculdade de Milão, eu estudei teologia bastante, depois fiz a minha dissertação lá em teologia. Então, teve um grande trabalho mental, que culminou em vários concílios para conseguir dizer o que era, porque tinha várias vozes. Essa visão, essa versão do cristianismo que nós temos hoje, ela foi o resultado de uma luta de uns bons 300 anos, até o cristianismo casar com o Império Romano, e aí ele dominou. E ele virou o perseguidor. Como bem sabe, explicou o Paulo Freire, né? De oprimido virou opressor. Mas teve uma luta desses 300 anos, porque várias correntes que se referiam a Jesus tinham visões diferentes sobre o que era. Porque, inclusive, o cristianismo não é uma religião pura. Ela nasceu num contexto cultural muito rico de religiões, de filosofia, de vida. Então, e onde é que pegou mais, né? Quem é que desenvolveu, por exemplo, né? O cristianismo foi Paulo, que estava em constante contato com os gregos. Então, a cultura grega estava muito presente. E, obviamente, como na Itália a gente fala, né? O pobre Cristo é uma pessoa que não... Cristo fez uma experiência, mas ele não refletiu sobre a própria experiência, ele não escreveu sobre a própria experiência. Então, a experiência de Cristo precisava ser entendida. E era um absurdo na época, né? Como de fato pode parecer ainda hoje, que um Deus poderoso deixe seu filho morrer numa cruz, no meio entre dois ladrões, como um pobre coitado. Como justificar isso, junto depois com a mensagem de Jesus como amor, enfim. Tinha que fazer um discurso sobre isso, que não basta. Uma vez que as pessoas que viveram perto de Jesus iam morrendo, quem ia lembrar? Entendeu? Como que você vai transmitir isso para os outros? Então, mas teve uma luta. E a versão do cristianismo que prevaleceu foi essa, que é uma única substância, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí só nos anos 50 entrou a Virgem Maria por clamor popular, isso é Jung fala, e ele frisa isso, porque é muito importante, porque faltava o feminino, então foi uma trindade só masculina, e o corpo, como Cristo, né, não sabemos o que aconteceu, porque o que temos de Cristo, de Jesus, é o que eles contaram. O que essas pessoas contaram, sendo que o único que estava lá é João. Os outros são todos segunda, terceira voz, né? Segundo, terceiro ouvinte da história. O único que estava lá era João, que é o grande teólogo dos evangelhos, né? Que fora que tinha vários evangelhos, eles escolheram só esses 4. E então, mas o João é profundamente teólogo. Ele é um pensador e ele escreveu Apocalipse, além do Evangelho. Então, ele está em outro lugar, ele está entendendo o sentido simbólico da vida de Jesus. O que Jesus, de fato, fez, como viveu, algumas coisas se sabem, mas muito pouco. Então, o que nós recebemos é um Jesus descorporificado, né? Um Jesus que sacrificou o corpo. O corpo foi glorificado em espírito, né? Mas não a carne. Então, a matéria... E ainda mais a gente está vindo de uma cultura dos judeus, né? Os judeus são já uma cultura que não tem um valor, que não dá tanto valor à matéria e muito menos ao feminino, né? Dentro dos dogmas principais. Então, o que nós recebemos é um cristianismo sem carne e sem mulher e sem feminino. E aí, no curso dos séculos, não tem como, é como na psique, né? É como na psique, aquilo que a gente reprime fica transitando nos bastidores. Então, nos bastidores foi transitando a psique coletiva de muitos e muitos séculos antes do cristianismo, que é pagã, que vê deuses, que vê entidades, o Brasil é pagão, está cheio de entidade, de coisas, mas o próprio cristianismo virou assim.
porque todos os santos, entendeu? Então tem uma multiplicidade de deuses, na verdade. Por isso que depois o Martim Lutero, além de questões políticas corretas, assim, né, mas o protestantismo se rebelou justamente porque a Igreja Católica virou um negócio cheio de presenças. E aí o protestantismo é extremamente rígido. Aí o feminino foi descartado por completo. Apesar da mulher poder fazer a missa, mas não, entendeu? O feminino não tem imagens. A psique funciona por imagens. Por isso que eu acho que assim o catolicismo ainda está muito além, à frente de todas essas igrejas que se remetem ao protestantismo, né? Que são as evangélicas, né? Protestantismo, depois viraram o nome mais moderno, quando começou a proliferar como cogumelo, depois da chuva, né? Se chama evangélico, mas o protestantismo rejeitou toda essa abundância de imagens, de simbolismos, a iconografia cristã, né, tradicional, e de santos. Não tem um santo, não tem uma imagem, é Deus e você. E esse Deus deles virou... sim. Esse Deus virou um superego, psicologicamente falando, né? E isso criou também repercussões muito interessantes culturais. Mas então, por que chegamos nisso tudo? É, não, mas só uma observação. Os povos, você falou da guerra, né, sobre a questão da religião pagã. E eu penso, será que os povos originários, os povos que não estavam diretamente ligados a essa guerra também não preservaram, né? Porque tinha os povos originários dos vários países, né? Que, assim, de alguma maneira puderam preservar alguma cultura diferente, né? Não era que Não, ficou talvez subterrâneo, como tudo fica subterrâneo. E o Uhum. cristianismo entrou no mundo, na história, numa época de grande crise. Isso é escrito, coisa que eu estudei, não é eu falando. Uhum. Tinha uma crise, tanto que a cultura grega já estava em crise. As três grandes correntes, que é o estoicismo, o, o eudemonismo, como que era? Enfim, eu não sei em O português sobre, mas daimonismo? o Não. eudemonismo, mas não era uma outra. As três correntes, elas refletem uma crise moral, que é uma crise espiritual da Uhum. Grécia. Assim, depois de Platão, depois de Aristóteles, começou a declinar com os nossos maravilhosos romanos, né? Hum. Porque foi essa época. O cristianismo entrou numa época de crise de valores civilizacionais. Sim. Então, assim, não é que os povos originários, não tinha povo originário, tinha os gregos, tinha todo o Oriente Médio né, e a parte da África do Sul, e tinha a Itália. E tinha os romanos que estavam dominando o mundo. Os romanos estavam dominando o mundo completamente. O mundo conhecido do tempo. Então, o cristianismo demorou 325 anos para se afirmar depois da morte de Cristo. Se afirmou porque também o Império Romano estava começando a decair. E, e aí se trocaram os deuses romanos, os deuses pagãos tradicionais, com o novo Deus. Porque esse pareceu que ganhava nas batalhas. E o cristianismo ele teve uma repercussão no início muito grande entre as mulheres, porque Cristo Jesus, né? Porque Cristo é um nome simbólico, mas Jesus, ele considerava, pelo menos parece que está bastante provado, as mulheres como nunca. Então elas se começaram. O que o cristianismo trouxe de bom, do ponto de vista civilizacional, foi um sentimento de pertencimento. Primeiro, ele quebrou as barreiras dos judeus, que se sentem ainda hoje o povo eleito, e excluem todos os outros, o que só pode dar muito problema, né? Então, Deus, esse Deus de Jesus, é um Deus para todo mundo. Ele é um Deus para o escravo, é um Deus para o patrão, é um Deus para o homem e um Deus para a mulher. E isso era inédito.
Não que as religiões pagãs tinham diferença qualquer, era inédito dentro do mundo judaico, né? Porque as outras religiões não tinham diferença nenhuma, mas dentro do mundo judaico era inédito. E o fato que socialmente era inédito, que num ritual religioso se mesclavam todo mundo, podiam e se mesclavam, foi muito chocante. E aí incentivou as mulheres que estavam numa posição inferior, né? Fora os escravos, né, e as escravas, a, 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 a gostar de um Deus, né, a gostar de Jesus. E elas influenciavam muito os homens, tanto que o Constantino, se não me engano, ele tinha por trás a mulher dele que já era cristã. Então, quando ele perdeu numa das batalhas lá, ou viu que estava difícil a situação de ganhar, ele se converteu e aí eles ganharam a guerra. E isso fez com que a religião cristã virasse oficial em Roma. E aí, sendo os romanos já tendo conquistado o mundo inteiro conhecido, já tendo criado estradas para que chegavam até, sei lá, não sei aonde, mas certamente até a Escócia, eu acho. Não sei no norte, não sei se chegava na Noruega, mas assim, os romanos, eles são... Aí na Itália ainda tem as estradas romanas. Imagina os aquedutos, enfim, os romanos, eles são práticos, eles botaram ordem assim no território, com certo custo. Eles não estavam preocupados, os romanos não são um povo religioso, ou religioso, alguma coisa. Inclusive, quando eu fui para o Brasil, que eu vinha da Itália, né, e eu estava dando aula na PUC, eles achavam que, como eu vinha da Itália, eu seria uma freira, porque para eles, assim, a mentalidade, olha como são pequenininhos, né, assim, como se na Itália só tivesse o Vaticano. Mas na Itália, apesar de ter tido o Vaticano, é o primeiro país, assim, em 82 foi aprovada a lei do aborto livre. 1982. Na Itália se fala um monte de palavrão que envolve Deus. Assim, não é que o italiano tem esse espírito assim religioso. É, é uma outra coisa. É diferente. Então, quando o cristianismo entrou e se juntou ao Império Romano, ele adotou toda a estrutura jurídica do Império Romano, a estrutura social, toda a estrutura que já existia e se encaixou. E a partir daí se espalhou pelo resto, e aí se juntou, casou-se com poder político e poder militar. Então, Hum, é. Aí onde é que entendi. a gente vai encontrar o religioso, né? A religiosidade É nisso? isso que eu ia perguntar, exatamente isso, porque tá tão misturado com a história, tá tão misturado com a política, tá tão tudo que aonde que a pessoa encontra, né? Não, Assim. exatamente. É por isso que as religiões, para mim, as religiões são como as setas no trânsito, elas apontam, elas lembram, mas assim, elas castram a criatividade, o pensamento. E eu sou completamente contra ter uma religião, tá? Fica bem claro. Eu me lembro quando eu fui fazer que eu estava na Itália e é a praxe. Você vai fazer o catecismo, sai da escola e tem a igreja. Eu estava lá fazer catecismo. E aí eu lembro, tinha a igreja, tinha uma pequena descidinha de baixo e dois caminhos separados que iam para duas salas diferentes. Então eu ia para a esquerda, obviamente a mulher está na esquerda, e os meus dois irmãos iam para a direita. E eu já me perguntava por que a gente estava separados quando a gente tomava banho juntos na banheira. Ainda naquela época tinha banheira, não tinha chuveiro na Itália. Todo mundo tomava banho, todo mundo junto, brincava. Eu não entendia. Mas, tá bom. Aí a gente entrava na sala, só as meninas e o padre. E o padre falava coisas. E eu queria saber coisas. Eu estava super curiosa. E eu fazia perguntas. E o padre me lembra tão bem. Eu tinha 11 anos, né? 11, 10 anos. O padre falava para eu ficar quieta e para ouvir. Depois de umas vezes assim,
Eu estava voltando um dia para casa e eu ficava matutando e falando, mas por que tem que fazer isso, né? Aí eu cheguei, me lembro que eu cheguei a um semáforo, estava fechado, parei. Eu claramente me perguntei, mas eu preciso, por que eu tenho que fazer isso? E uma voz na minha cabeça, as vozes da minha cabeça, que eu já sei muito bem de onde vem, falou, você não precisa ir. Eu falei, eu não preciso ir. E eu nunca mais fui. E assim foi a minha experiência, do meu tentativa de comunhão. Então, mas agora, o espírito religioso é o que nos sustenta, porque a nossa vida, eu estava falando para uma pessoa, uma paciente outro dia, o sentido da nossa vida só pode ser religioso. Por quê? Porque o sentido, a religiosidade é o sentido de pertencimento a um todo. E o sentido de uma pessoa, a vida de uma pessoa só faz sentido quando ela a realiza dentro de um todo, quando ela se sente pertencente a um todo. Ninguém realiza o sentido da vida dela vivendo sozinho no mato a vida inteira. Pode até fazer isso, mas vai estar em contato com as estrelas, com os elfos da floresta. É um todo. É a sensação de que nós somos uma parte de um todo maior e que ocupando esse lugar que é a nossa parte, nós nos encontramos com significado. E sabemos que a nossa presença aí e aquilo que a gente está fazendo está trazendo beleza, amor, progresso, conhecimento por todo. É aí que é. Mas é simples, Adriana. Por que que não... Parece tão simples, né? Por que que se complica tanto? Porque tem uma cultura enviesada que é um vírus, é como um vírus do sistema. Então as pessoas, a gente vive na cultura extremamente egóica. Por isso que eu falei no começo da live que essa questão é mais importante do que nunca hoje em dia. Nós estamos vivendo um tempo só do ego, e o ego não tem sentido. Tanto é que ninguém quer ficar sozinho, né? Todo mundo vai querer se juntar, não se encontra na junção que busca, porque é casamento fracassado, é casamento forçado, é amizade forçada, é tempo perdido. Porque a pessoa está buscando o seu lugar. Mas o seu lugar não necessariamente, porque o sentido da vida é encontrar o nosso lugar na vida. Eu sempre pensei isso, que a vida, todo mundo tem um lugar na vida, é que todo mundo quer ocupar um mesmo lugar, mas porque está condicionado culturalmente que aquele lugar lhe daria felicidade. Tipo, você ter aquele carro, né? Aí dependendo do nicho social em que você está, vai ter ao lugar, o trabalho, a mulher, o homem, a coisa que vai te fazer se sentir feliz. Só que a felicidade está atrelada a ocupar o nosso lugar, que é só nosso, e realizar o que a gente veio fazer. E esse realizar não está ligado necessariamente, aliás, não está ligado ao que já tem, ao prato feito. É um prato feito que todo mundo tem que engolir à força, porque acha que aquilo vai fazer com que seja aceito por uma totalidade, mas é uma totalidade podre, podre. Então não tem nenhuma experiência. Eu quando cheguei aqui nos Estados Unidos, eu ficava no começo, obviamente está cheio de igrejas, né? Porque está cheio de igreja, tem uma igreja a cada esquina, prometem tudo. Mas o que é uma igreja? Aqui, aquelas que eu vejo, porque assim, eu não frequento igreja, mas aqui, o que é? É um lugar de encontro, que as pessoas se sentem sozinhas, ainda mais num país estrangeiro. Encontro, ajuda mútua, festa. Em nome de Jesus. Porque todos cantam, surgem as estrelas, os mesmos valores estereotipados da nossa cultura estão presentes na igreja. Não tem nenhuma diferença, só que se usa o nome de Jesus, se cita o evangelho,
E eu ficava ultrajada, porque eles faziam, tinha uma igreja, não me lembro o nome, não faz nenhuma diferença, eles faziam feiras, né? Tipo feirinhas para ajudar as pessoas, para trocar serviços. Mas a gente não tem que fazer isso porque, com as pessoas da igreja, porque estamos na mesma igreja, eu acho isso uma traição do sentido da igreja. A gente faz isso porque somos humanos. A gente faz uma feira de trabalho, de serviços, de produtos entre humanos. Pode ser humanos brasileiros, porque queremos ajudar os brasileiros, ou pode ser humanos. E essa é a minha mentalidade. Aqui tinha uma propaganda outro dia, que os americanos são todos assim, América mesmo. Ao contrário do brasileiro, né, que joga cocô no Brasil, eles jogam. Então, falar, isso aqui é um produto americano, que para mim é bom, porque não, realmente às vezes comprar chinês está me incomodando. É um produto americano, era de segurança de casa, para a segurança dos americanos. Porque os outros não merecem segurança? Essa é a minha primeira pensamento. Não só você vai vender mais, porque aqui está cheio de estrangeiros, como assim, para a segurança dos... Você vai ser, é uma mentalidade, acho que tão pequena, são os patriotas, né? Mas eu acho estúpido, porque eu não tenho esse sentimento. Não tenho. Como eu sou como dizia Einstein, né? O patriotismo é uma burrice. E as igrejas que se fecham ao resto da humanidade, eu acho burrice. E vender Jesus como poderoso, eu acho ultrajante para Jesus. Não creio que Jesus ia gostar disso, não. Aí você segue Jesus, você ganha dinheiro, porque tudo isso, entendeu? Aí vai fazer o coaching da mentoria para ganhar dinheiro, fazer o marketing digital, vai para a igreja. É isso, a igreja virou isso, um mercado. Você lembra quando eu falei uma vez para você a ira de Deus? Que você se assustou? Acho que foi com você. Mas é muito comum essa expressão. Na Itália é muito comum a ira de Deus. E Deus fica puto da vida. A ira é ficar puto da vida. Que é o que Jesus fez quando entrou no templo e caçou todo mundo. A pauladas. A pauladas ele quebrou. Ele não pediu, por favor, Jesus Deus é grande. Não, é paulada, porque é ultrajante. Então, assim, mas isso, quem faz isso, quem sente isso, é porque tem. O meu espírito religioso inclui a humanidade toda. Não faz diferença de religião. Sou eu que sou excluída, porque eu nunca tive... Eu tive uma vez uma paciente, uma só, evangélica, aqui, que saiu me detestando da primeira consulta, porque eu falei um monte de coisas que eram verdadeiras, ela não queria aceitar. Voltou depois de vários meses, me adorou, mas ficou um tempo fechado, e foi embora, né? Mas foi a única que não tem evangélico que faz análise comigo, não tem evangélico, é muito difícil, porque não tem compatibilidade nenhuma. Eu tenho uma cabeça muito aberta, mas eu vou trabalhar assim, eles podem fazer outras coisas, né? Sim. Me parece, a sensação que eu tenho é que, então, com relação à religiosidade que foi colocada como religião, foi deturpada nesse sentido, a humanidade fez um caminho errado, assim, sabe, se enganou na rota, agora tem que voltar para poder saber, para poder descobrir que é por si mesmo que se descobre as coisas, né? Raquel, é como que, mas assim, numa visão dialética da história, não tem errado, certo? Por isso que eu disse, o cristianismo entrou numa época de crise. Que a crise, eu acho, também tenha sido provocada por certos eventos. Crise existencial, sentido da vida. Então, ele ocupou um espaço. Ele trouxe alguns avanços civilizacionais, que são os que eu citei, e Jung fala muito disso, e a Montefoschi também. Quer dizer, o cristianismo, dentro desse pequeno contexto de 2000 anos, é considerado, né, uma virada. Agora, isso se a gente olhar por um viés, né, pelo viés psicanalítico da Montefoschi, Jung
Cristo representa, Cristo é o homem que se fez, que é um homem-deus, né? É Deus-homem. E ele está testemunhando o fato que cada um de nós é Deus-homem. É isso, Cristo traz essa união que não tinha antes, assim, no mundo judaico, que é o que prevaleceu. Nessa linhagem aí, que é de onde a gente vem como ocidentais, né, que ficou. Então, antes a separação entre Deus e os homens era total. Com Jesus, é Deus que se encarna, o que potencialmente vale para todo mundo. Mas o cristianismo, naqueles 300 anos, deu um jeito de cortar essa questão, né? Cortar as pernas dessa ideia, porque talvez fosse grande demais. Agora, o que a Montefoschi traz? Muito importante. E Cristo representa o masculino. O Deus que se faz carne não é a carne mesmo. Ele se materializa no masculino. E com o Espírito Santo, que fazem três, o três é um número místico em todos os lados, é o número da dialética. É o pensamento, o logos, que sai da dimensão que a gente poderia chamar objetivante, assim, dura de separação, e entra no movimento em que o universal se faz particular, o particular se faz universal, que é o que a gente faz na análise, quando a gente vai produzindo conhecimento, validando o que vem do nosso pequenino, não porque a gente tem umas intuições fantásticas, mas porque a gente processa isso ao ponto de transformar do nosso pequeno um conhecimento válido para o universal, para o mundo, que vai promover o mundo e vai voltar para nós indiretamente de mil caminhos, entendeu? E de novo vai ter esse movimento. Mas é só no pensamento, não na carne da vida. É isso que a Montefoschi, assim, sublinhou com, né, com caneta vermelha. Porque ainda falta a carne, que é o feminino. Por isso que vem, como ela se remete a João, e João, quando ele fala o verbo se fez carne, é o verbo, o logo, se bem que ela explica mais coisas ainda no nosso médium que a gente viu. Mas o logos, o verbo, que é o pensamento universal, que é Deus, se faz carne num homem. O que precisa agora é a carne se fazer verbo. Porque a vida não se universalizou, a vida não se divinizou, a vida é a nossa carne, a nossa experiência pessoal. Porque quando a pessoa faz todo esse negócio, teologia, filosofia, tudo maravilhoso que eu estudei, mas é tudo no pensamento, a nossa vivência fica calada. Por isso que as religiões são péssimas. Porque elas, inclusive o catolicismo, se bem que ele é mais elaborado e mais interessante, barra a voz interior. A religião, ela se colocou, ela se instalou, ela tomou posse da psique, totalmente. Agora, necessário ou não, é um fato. Tomou posse da psique, se colocou como intermediária entre praticamente o inconsciente, que é de onde o espiritual, qualquer experiência espiritual vem, e o real, e a consciência. A consciência coletiva, pessoal, que for, consciência. E nesse espaço fica a religião que diz o que eu estou sentindo, se é verdade ou não. Espera aí que eu tenho que dar o ossinho, esse cachorro. Entendeu? Se aquilo que eu estou sentindo vale, tá, querido? Se aquilo que eu estou sentindo vale, se não é o demônio falando comigo por muitos anos, a voz interior era o demônio, você tem que tomar cuidado com aquilo que vem. Agora, gente, eu não sei, hoje com a internet, qualquer um pode falar. Quantas merdas falam? Que é o que o Humberto Eco fala. Que a internet permitiu que aquelas conversas de bar, que não valem nada, que a pessoa joga fora bebendo em 10 minutos vira assunto de internet.
É isso? Eu não sei. O fato é que, assim, não tem como julgar, eu estou só observando algumas coisas, né? Observando. Então, para a pessoa poder ouvir, ou então a questão da intuição, a questão das coisas, eu vejo um monte de gente, que lê, até pessoas que leem cartas, que veem outras pessoas lendo cartas, tarô, ou psicólogas, ou pessoas assim que fazem terapia. Eu sinto. O que você está sentindo, meu amor? De onde vem que você está sentindo? Eu não sei o que você está sentindo. Como você sabe que você está sentindo está certo? Se ela não tem um trabalho para processar esse mundo interior. Porque senão qualquer merda que você pensa, você sente, você acha que vem, que é certo? Porque vem uma intuição. Isso é falta de conhecimento da psique. Mas esse conhecimento da psique só começou a acontecer 150 anos atrás. 140 anos atrás, 130, aliás, anos atrás. Muito recente. A psicanálise tomou. A nossa competidora maior é a religião, não são os outros psicanalistas. É a religião que segura. E a religião é cômoda, porque te diz já o que é certo e errado, a pessoa não tem responsabilidade. Tem já o bem e o mal já está posto, e a pessoa continua filho, dependente, cabeça baixa. Isso convém para as pessoas. Convém, não é só porque as religiões são más. As pessoas não querem assumir a responsabilidade sobre a própria vida. E sobre o mal e o bem. E as escolhas. Aí tem o padre. Aí ficam fazendo os lobbies. São lobbies. Então, a pessoa que tem uma religião, ela ainda pode ter religiosidade, mesmo assim, se ela acordar, né? Para o que é a religião, no sentido da vida dela, né? Basicamente. É uma boa pergunta. Tem muitos níveis de consciência. Nível de consciência não é um nível vibracional, não sei que uma pessoa me perguntou isso. É um nível de visão da vida e de si mesmo, de entendimento das coisas, de visão. É um andar de visão em que você vê uma série de coisas, você entende de uma certa forma, você se percebe, etc. Então, quanto maior o nível de consciência, mais você enxerga, não só em amplitude, mas também em profundidade. Esses são os níveis de consciência. Então, a gente trabalha para a evolução da consciência. Isso é a psicanálise pós-junguiana, a evolução da consciência. Agora, uma pessoa pode... A pessoa pode estar satisfeita onde ela está. É ela que tem que saber. Eu sei que para o meu tamanho, eu não posso ter. Não me interessa, apesar que é muito. Eu tenho um espírito religioso fortíssimo, por isso mesmo. Mas assim, não tem uma igreja que me caiba. Agora, se a pessoa se sentir bem e ela sentir, mas seja. Agora, não é só isso que conta, ela está realmente feliz, ela está fazendo as coisas, em que medida ela está vivendo uma vida plena, né? E em que medida ela está com um relacionamento saudável, em que medida ela é verdadeira e autêntica no mundo, nas relações, com os filhos, com o marido, com a esposa, porque a religiosidade autêntica te dá autenticidade na vida. Agora, não tem como você ter uma religião, ser bonitinha lá, faz as coisinhas certas, você está na caixinha. Se você está feliz com isso, beleza, não me enche o saco, porém, permita que todo mundo viva o que precisar viver. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Por exemplo, aqui nas escolas americanas tem muito trabalho com os especiais. Os especiais não são as pessoas especiais, são as pessoas com uma deficiência, né? Então, eles têm muito trabalho, muito acolhimento, blá, blá, blá. Beleza. Mas não tem a mesma coisa para as pessoas especiais, em termos de desenvolvimento. As mais desenvolvidas, eu já atendi pessoas, garotos, e a mesma coisa deve valer no Brasil, que porque eles são mais inteligentes, eles estão excluídos. Ninguém olha para os mais inteligentes.
querem achatá-los porque eles incomodam. E eles acabam, como são jovens, não entendem tudo que eu estou falando, obviamente, acabam lá no fundo da sala, que estão entediados, fazendo bagunça. Eu atendi um rapaz que assim, eu fiquei apaixonada. O menino era super, mas eu peguei o menino tarde demais. Ele tinha já uns 18, 19 anos, filho do casal, dono, responsável de um super centro espírita aqui. Ele já tinha se extraviado. Você passa todo o teu ensino médio, no mínimo, fazendo bagunça. Ele acabou indo para a universidade, ficou perdido, não sabia o que fazer, se perdeu. Porque não se dá atenção às pessoas que pensam, às pessoas que perguntam, às pessoas que têm interesse, como o padre fez lá comigo, lá, muitos anos atrás. Entendeu? Essas são as pessoas que podem fazer a diferença no mundo. Sim. E aí tem que quebrar grandes barreiras, né? Para poder caber. Para poder caber, para poder sobreviver, né? Então, assim, uma pessoa que... O espírito religioso é um espírito que quer, quem pergunta muito incomoda. Incomoda. Incomoda quem não tem respostas. Quem não pensa. Incomoda quem tem respostas prontas, que uma pessoa nova ou com uma cabeça boa não vai conseguir se sentir satisfeita com essas respostas. Mas isso é porque eles estão querendo vender dogmas, são caixinhas e mais caixinhas. Sim. Então, eu ficava... Porque minha filha era muito inteligente, né? E ela foi para... Tem a classe dos gifted, que são os dotados. Mas era uma porcaria, na verdade. Era uma palhaçada. Uma total palhaçada. Eram caixinhas diferentes. Não tinha nada de especial, nada de... Não tem olhar, enfim. O fato é que eu quero com isso dizer assim, cada um viva o que é bom para ele ou para ela. Não obrigue ninguém a se encaixar em nada. Agora, se eu ver que você é uma pessoa não autêntica, que não é pessoa honesta consigo própria, não estou falando do dinheiro é outra coisa, mas que não é honesta, transparente, eu vou ver, eu vou enxergar, e outras pessoas autênticas vão enxergar. Aí você não pode se incomodar se a gente não se frequenta. Entendeu? É isso assim que funciona. Cada um pode ser livre e fazer o que você quiser, desde que você não me incomode. Desde que você não... Eu não estou te incomodando, eu tenho o direito de falar o que eu quero, um monte de gente fala um monte de merda por aí, cada um fala. E então, quem quer ouvir, ouça. Cada um tem que ser adulto o suficiente para fazer as suas escolhas. E ninguém é dono de ninguém. Se a gente não tiver um sentido comum, não encontramos também o sentido da nossa vida. Aí fica tudo na base do ego, que é o que tem hoje. E o ego significa um pinto maior, um carro maior, uma casa maior, um peito maior, lábios maiores, cílios maiores, cabelo maior, conta maior. É isso. Esse vira o sentido. Aí vamos ver depois o exame de sangue, como é que tá, né? Vamos fazer quando faz o exame de sangue, vamos ver como estão as relações. Mas se a pessoa está feliz assim, fique. É simples, mas não é fácil também, né, Adriana? Então, assim... Não. O simples vem depois do difícil. Quando eu falo assim simples, porque já teve toda a caminhada, mas como disse, foi Leonardo da Vinci que falou isso, que o simples vem depois do difícil. O simples é o último produto de um processo. Exatamente. Tá bom, então. Tá bom, obrigada, Adriana, tá? Foi ótimo. Uma boa noite. Boa Beijo. noite Tchau. a todos.